Vamos fazer a leitura do Zohar, ver umas questões aqui que vão casar com tudo que a gente falou até agora, né? Os companheiros ouvem a sua voz. O Rabi Shimon diz que aquele que estuda a Torá à noite, ou seja, na madrugada, é fortalecido pela Sheriná. Isso é ainda mais verdadeiro para aqueles que guardam a aliança. Veja, não só aqueles que estudam, mas aqueles que guardam a aliança. Ele diz que Israel teria sido destruído se Pinhas não tivesse matado Cosbe e Zirim. Mas seu ato apaziguou a ira de Deus. Por fim, ouvimos que se uma pessoa reencarna pela segunda vez, sem melhorar sua alma, ela traiu a verdade de Deus. Preste atenção aqui, ó. Se uma pessoa reencarna pela segunda vez, sem melhorar sua alma, ela traiu a verdade de Deus. Aí fica-se a pergunta, como assim? Nós fomos criados nesse mundo somente para estudar a Torá, somente para consertar as nossas almas. Quando chegamos aqui, vemos o mundo tão bonito, vemos as coisas tão belas e nos distraímos. Existem questões que causam muito prazer no outro, por exemplo, maltratar o seu próximo, enganar o seu próximo, destruir as coisas de Hashem, maltratar animais, mentira, tudo isso causa muito prazer, adultério causa muito prazer, não é? E tudo isso a pessoa está falhando na sua missão. Muitos de nós podem dizer hoje, quem dera que eu tivesse conhecido essa Torá antigamente, antes, não é? De eu ter adentrado em outras questões, outras religiões. Veja, então, a partir de agora, não traia a verdade de Deus. Não deixe de estudar essa Torá dia e noite, porque diz aqui, ó, todo aqueles que estudam a Torá à noite é fortalecido pela Sheriná. Se a pessoa não é fortalecida pela Sheriná, significa que vai chegar uma hora, não é, que ela não vai entender esse processo, onde o Pinhas ele mata a Cosbe e o Zirim. E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso mais à frente, talvez daqui a pouco, vamos ver. Rabi Shimon disse, esse versículo tem nele o segredo da sabedoria. Tu, que habita nos jardins, refere-se à congregação de Israel, isso é, toda Malhut, que está com Israel no exílio e os acompanha em seus problemas. Os companheiros ouvem a tua voz, refere-se aos acampamentos dos anjos celestiais superiores, todos quais ouvem a sua voz, a voz dos vossos louvores no exílio. Fazei-me ouvi-lo. É como se diz, deixa-me ver o teu semblante, deixa-me ouvir a tua voz. Shirachirim 2,14. Deixa-me ouvir a sua voz, refere-se à voz daqueles companheiros que se envolvem na Torá. Pois eu não tenho louvor como aqueles que se envolvem na Torá. Não é? Não existe louvor maior do que estudar a Torá. O Rabi Shimon disse, aparentemente, à meia-noite. Né? Quando o dia começa a amanhecer, todos aqueles que têm o privilégio de se envolver na Torá com a rainha para receber o rei. E ele se fortalece e toma posse da Sheriná,
Além disso, um fio de Hesed paira sobre ele, como os sábios explicam. Veja, então é um privilégio aqueles que acordam de madrugada para se envolver com a Torá. Veja que coisa bonita. Venha e veja. Todo aquele que tem privilégio de ser fortalecido na Shekhinah ganha proteção para si mesmo daqueles assuntos que são considerados opostos à Shekhinah. Quem está protegido? Aquele que não falsificam, né, ou não falsificam o sinal da Santa Aliança, da Torá. Gostam de acasalar com a filha de um El estrangeiro e que gosta desses pensamentos fora da Torá. E aquele que vela por si mesmo, por assim dizer. A Assembleia de Israel está ligada a ele, aquele que revela, aquele que estuda a Torá. E ele, por sua vez, o protege, não é? Por sua vez, o protege e o saúda pacificamente. E ainda mais se ele teve o privilégio de assumir zelosamente a causa de guardar o sinal da Santa Aliança, a brite que ele fez em acordar de madrugada e estudar essa Torá com toda a força que ele tem. É como se você saísse para fazer uma maratona, tivesse que correr quilômetros e quilômetros, suasse para fazer isso. A mesma coisa você tem que pegar com a Torá, você tem que saboreá-la, você tem que pedir a Hashem, dá-me força para estudar a tua Torá. Em qualquer momento vão vir problemas, dá-me força para estudar a tua Torá. Hashem, eu quero estudar a sua Torá. Troque as rezas que você pede, bens, material. Fale, não, eu quero estudar a sua Torá. E você vai avançar. E essa Torá é o maior tesouro que um ser humano pode ter. Disse o Rabi Shimon, Israel naquela época teria merecido ter sido extirpado do mundo se Pirras não tivesse feito primeiro o ato de matar Zirin e Cosbe. E assim a raiva diminuiu, isto é, o que se diz, Pinhas, filho de Eleazar, filho de Aharon, o sacerdote, afastou a minha ira. Bar-Midbar 25:11. Outra explicação, Pinhas, não é? Filho de Eleazar, filho de... E o Rabi Shimon disse, a palavra filho ocorre duas vezes para completar o ato. Disse o Rabi Shimon, quando a alma de uma pessoa reencarna, significando uma segunda vez, sem ganhar méritos, né, sem ganhar méritos para ser mudada para melhor. É como se ela traísse a verdade do rei de Hashem. E eu lhe aplicasse, e eu lhe aplico o versículo, ou encontrou o que estava perdido e mentiu a respeito e jurou falsamente, não é? Então diz aqui, ou encontrou o que estava perdido, ou mentiu a respeito e jurou falsamente. Você vai Vaikra 5:22. O que é esse perdido? Tá vendo? Lá parece que é alguma coisa que foi encontrada perdida ou jurou falsamente, mas porque você mentiu para o teu Deus. Você, quando veio encarnar, você falou que cumpriria uma missão. Você deu toda a tua palavra com lágrimas, e talvez até depois de sair do Guerrinom. Mas quando chega aqui, você não prioriza essa Torá. Você prioriza tudo. Você prioriza amigos, filhos, parentes, etc, etc, rodinha de amigos, e aí você não prioriza essa Torá. E no final, todo esse tempo perdido vai te fazer uma falta que você nem imagina. Às vezes você pode falar, Moré, a gente não tem que cuidar de nós mesmos? Sim. E cuidar de nós é falar para os nossos irmãos a verdade. Porque a alma que está dentro de você sou eu. E a alma que está dentro de mim é você. Se eu sou você e vocês são eu, ou cada um é o outro, então nós devemos cuidar um das almas do outro, alertando sobre o perigo de não estudar essa Torá ou ficar brincando de estudar essa Torá, não é? Usando algumas argumentações, muitas vezes fúteis, em relação ao que está sendo esclarecido aqui. E diz aqui, e ter mentido a respeito disso, significando para a alma, tá vendo? Teria sido melhor, ó, preste atenção, teria sido melhor para ele se ele não tivesse sido criado.
pois teria sido melhor se ele não tivesse reencarnado neste mundo. As responsabilidades da Torá são muito, muito grandes, não é? Então vamos continuar aqui. O justo completo e o justo incompleto. Nesta sessão, aprendemos que uma pessoa completamente justa tem permissão para desafiar uma pessoa má. Mas uma pessoa incompletamente justa não é assim. Este último é definido como alguém que fez maldades em sua primeira reencarnação, ou sua primeira encarnação, na verdade. Mas agora nesta encarnação fez apenas boas ações. Essas boas ações são necessárias para reparar suas más ações anteriores. Veja, ninguém faz boas ações se não for para reparar as más ações anteriores. O Rabi Shimon diz que mesmo aquele que não está destinado à grandeza pode alcançá-la através da dedicação ao santo nome, como fez Pinhas. Aprendemos que uma pessoa totalmente justa não é, adiada por uma pessoa má e pode desafiá-la. Mas aquele que não é totalmente justo é impedida e é proibida de desafiar uma pessoa má. Ele pergunta: quem é totalmente justo? E quem é incompletamente justo? E será que aquele que não é perfeito em suas ações é, no entanto, chamado de justo? Isto é o que você se refere a ele como um justo incompleto, pois alguém que está faltando em seus atos de acordo com como eles devem ser chamados de mal. A resposta para isso é sabido que uma pessoa totalmente justa é aquele que não se comprometeu a submeter-se às encarnações tortas, isto é, está encarnada dentro de sua própria herança, como constrói edifícios, ergue paredes, cava poços, planta as árvores, ou seja, todas as boas ações que ele fez lhe pertenciam, pois ele não tem necessidade de corrigir os outros. Veja. Muito bem. Aqui está falando, e a gente vai continuar a leitura, sobre uma reencarnação de uma pessoa que não foi justa em outra vida, e talvez nessa vida não está sendo justa, e na próxima reencarnação, mesmo que ela faça atos, ou nessa reencarnação ela faça atos de bondade, ela está fazendo apenas para reparar suas más ações anteriores. Por isso que toda oportunidade que você tem de estudar a Torá, fazer o bem, faça-o. Não é? Por quê? Vamos continuar aqui. Uma pessoa incompletamente justa, incompletamente justa é aquela que constrói edifícios sobre a herança de outra pessoa. Isto é, cuja alma está em sua segunda encarnação, porque foi má a primeira vez, com o resultado de que todas as suas boas ações são necessárias para reparar a alma desde a primeira vez que ela veio ao mundo. E assim, seus edifícios são construídos dentro, ou seja, dentro daquela outra reencarnação. A herança alheia, ou seja, uma herança que foi de outro corpo e de outra vida. Ela cava poços dentro dela, dessa outra encarnação, e cultiva, restaura as pedras fundamentais do jeito que elas eram. E trabalha lá, mas não sabe se continuará sendo sua, pois em termos de si mesmo, isto é, de acordo com os seus atos nesta reencarnação. Ele é um bom, ele é uma pessoa justa, mas em termos de legado, isso em termos de seus feitos na primeira ocasião em que veio ao mundo, ele é assim, não é? Ou seja, ele ainda não remediou os efeitos dos pecados cometidos da primeira vez. Ele não conseguiu, mesmo com essa injustiça, ele não conseguiu tampar o mal que ele fez na outra reencarnação. Ele é comparado a uma pessoa que constrói edifícios bonitos e atraentes. Olhe para a fundação e observe afundada e torcida em todas as direções. O edifício não será perfeito até que ele tenha demolido e reconstruído como era, ou seja, como deveria ser. Assim, em termos de superestrutura,
né, superestrutura do edifício que ele construiu, tudo era bom e maravilhoso, mas em termos de fundação do edifício é ruim e torcido, e por isso não é referido como uma ação perfeita, e não é considerada um edifício perfeito. E assim como a alma encarnada, embora em termos de sua obra ele seja justo, no entanto, uma vez que ele ainda não remediou os efeitos dos pecados que cometeu na primeira vez que veio ao mundo, ele é chamado de uma pessoa incompletamente justa. Por causa disso, ele é deixado de lado por uma pessoa perversa, e sobre isso a Escritura diz: quando o ímpio devora o homem que é mais justo que ele. Ou seja, isso está em Habacuque 1,13, que é exatamente aquele homem lá de trás que você era. E não pense que isso só pode ser numa encarnação, isso também pode ser num momento passado da sua vida. Por isso, pese, se você já fez tanto bem, tanto estudo de Torá, que cobriu o mal que você fez nesse estágio, então vai mais profundamente para cobrir o mal que você fez em outro estágio. Venha e veja, aquele que é zeloso pelo santo nome do santo bendito seja ele, mesmo que não seja designado para a grandeza, e não seja digno dela, ele a ganha e a ganha. Pirras não era digno do sacerdócio naquela época, mas porque era zeloso pelo nome de Hashem, do seu mestre. Ele ganhou tudo e subiu ao mais alto cargo. E tudo foi corrigido dentro dele. E ele teve o privilégio de servir no sacerdócio supremo. A partir de então, ele foi referido como Pinhas, filho de Eleazar, filho de Araão, o sacerdote. Com a palavra filho ocorre duas vezes, já que ele completou duas etapas, isto é, ele fez, não é, bem para si mesmo e também para as almas de Nadav e Avihu que haviam reencarnado nele, pois eles são filhos de Araão, e portanto está escrito o filho de Eleazar, o filho de Araão. E isso foi porque ele era zeloso pelo nome do seu mestre, de Hashem, e corrigiu o erro, pois ele se corrigiu e também do ponto de vista das almas de Nadav e Avihu que estavam encarnadas neles. Muito bem, que coisa bonita. A gente vai aqui, a gente até deu uma adiantada aqui nas parachotes, né? Pinhas vai acontecer na próxima paraxá, mas já que a gente acabou implementando um pouquinho aqui por esse caminho, a gente vai então ver duas questões muito bonitas, né? Essas questões, elas acontecem exatamente a partir ali do versículo 22 de Bar-Midbar, não é? Onde Cora, Balaque, não é? E Bilam vão atacar Israel. Isso está no livro de Números. E nós temos uma construção desses versículos, não é? Aqui começa o momento que Balaque e Bilam mandam montar uma feira, né? E eles então, no finalzinho aqui do 24, e aí o filho de Israel, né? Eles começam a se envolver com as mulheres daquela feira, né? E ali, né? Deixa eu ver se aqui. Ah, tá, começa aqui, na verdade, ó. Enquanto Israel estava em Sitim, os homens profanaram-se, prostituindo-se com mulheres moabitas, né? E que convidou os homens para sacrifício ao seu Deus. Os homens participavam dele e adoravam aquele Deus. Assim Israel uniu-se a Baal-Peor e Adonai ficou irado contra Israel. Adonai disse a Moisés: pegue os líderes, faça-os empalar publicamente diante de Adonai, para que a ira de Adonai se desvie de Israel. Então Moisés disse aos oficiais de Israel: cada um mate aquele dentre seus homens que se apegaram a Baal-Peor. Nesse momento, um certo homem israelita veio e trouxe uma mulher medianita ao seu acampamento à vista de Moshe e de toda a comunidade israelita que chorava à entrada da tenda do encontro. E quando Finéias, veja, Pinhas, filho do sacerdote Aharão, viu isso, saiu da assembleia pegando uma lança. A palavra lança aqui, deixa eu ver se está aqui.
Tá aqui, é Ramá, tá vendo? Muito bem. Deixa eu copiar aqui para depois a gente levar lá, botar aqui no nosso versículo, aqui no nosso estudo, para depois a gente fazer uma análise sobre essa palavra aqui. Vamos continuar a leitura aqui então. E diz isso, então ele sentiu o homem israelita até a câmara e passou a lança nele. O homem israelita e a mulher na barriga. Então a praga contra o israelita foi contida. Os que morreram dessa praga foram 24.000 homens. Então, diz aqui, vai da beira o Moshe Lemor, falou o Eterno a Moshe dizendo, Finéias, filho de Eleazar, tá vendo? Na Torá original, esse Yud aqui é pequenininho. Aqui não tem como a gente ver ele pequenininho. Mas a gente vai falar disso semana que vem. Desviou a minha ira dos israelitas, demonstrando entre eles a sua paixão por mim, de modo que eu exterminei o povo israelita, não é? Peraí, acho que eu pulei demais aqui. Então, tá aqui em cima, né? Por mim, de modo que eu não exterminei o povo israelita, né, na minha paixão. E diz aqui, portanto eu lhe concedo o meu pacto de paz, não é? Então, a gente tem aqui essa parte, veja. A primeira questão que nós devemos entender é que logo a gente pode ver um material muito violento, né, em relação de um ser humano tratando outro ser humano. Assim, a Torá é uma coisa muito séria e lógico que o quebrar dessa Torá trazerá, né, prejuízos imensuráveis para a pessoa. Não é? Então, a gente deve entender aqui que aqui a gente tem um processo nessa lança. Veja, a lança aqui ela vai ter uma gematria de Ureixe vale 200, tá vendo? Essa primeira letra ali é Ureixe, para você que não conhece ainda o hebraico, e ela vale 200, olha. Então, isso significa, não é, aqui dentro desse ponto da Torá, uma questão gemátrica muito séria. Aqui eu tenho o Men, e o Men, que está aqui no meio, vale 40. Veja, 40. E eu tenho, então, o rete, não é? Que está aqui em cima, que vale 8. Veja, então eu tenho 248. O nome Abraham também tem gematria 248. E o nome Raziel também tem gematria 248. O Raziel é o anjo que deu o livro de segredos para Adão, os segredos da Torá. E nós temos também 248 mandamentos positivos. Isso significa, então, que Pinhas, ele furou esses dois com os 248 mandamentos positivos. O que são mandamentos positivos? São aquilo que se deve fazer. Ou seja, os proibitivos é aquilo que não se deve fazer, e os positivos é aquilo que há uma obrigação de fazer, mas diga-se de passagem, quando bem entendido. Veja, então aqui eu tenho a lança que foi usada, tá vendo? Não são lanças de verdade, mas são letras hebraicas e representam uma profundidade dentro da Torá. E logo depois ele fala aqui sobre a questão do pacto, não é? Quem tem uma Torá em hebraico, ele vai ver que esse vav aqui, ele está cortado no meio, tá vendo? Então a gente tem aqui uma questão muito séria. Veja, o vav, ele vale aqui o sistema de Zerampim, tá vendo? O que ele está falando aqui para ele, para Pinhas, não é? É que essa Shalom, e como ele foi escolhido como um profeta para sempre, um sacerdote para sempre, quer dizer que em nível de humanos, não é? Não existirá outra pessoa igual a ele, ó. Então, mas isso aqui significa que essas 6 sefirotes foram cortadas aqui no meio, tá vendo? Deixa eu botar uma cor mais viva aqui para a gente entender. Olha, veja, aqui houve um corte, ó. Tá vendo? Aqui, ó, o vav cortado. Olha lá que coisa bonita. Então, ó, esse corte que aconteceu aqui, ele é exatamente o que está sendo falado ali na Torá, tá vendo? O vav cortado, olha.
E aí como que a gente pode entender isso? Tem duas metáforas para a gente entender isso. A primeira está em Juízes 20, 26 e 27. Juízes não, Juízes 26 e 27. A outra está em Ezequiel 37, 14. Vamos dar uma olhada aqui. Ezequiel, não é? Tá aqui, ó. 37, 14. Lá no início vai começar aquela questão do vale de ossos secos, que a gente explica para a pessoa que a construção do corpo ela começa ao contrário, né? Quando nós entramos no mundo, a gente entra como uma célula, os órgãos vão crescendo e os ossos vão se formando depois. A construção ali é o contrário, os ossos ficam de pé, depois vem os nervos, etc. Tudo vai sendo ao contrário do que naturalmente é. Nossos cabalistas dizem que aquilo ali é a reconstrução das letras hebraicas. É quando você está meditando nas letras hebraicas e você está passando vida para as letras hebraicas e a letra hebraica está passando vida para você. Você dá vida para a letra hebraica e a letra hebraica, junto com a Shekhinah, dentro dela, dá vida para você. E aí aqui continua falando, né? A palavra de Deus veio a mim. E ele diz, escreve nela, né, nele, de Judá e dos israelitas associados a ele. Pegue uma vara e escreva nela. De José será a vara de Efraim, e toda a casa de Israel será associada a ele. Aproxime-os um do outro, de modo que se torne um só pedaço de madeira, unido em sua mão. Vejam a letra Vav, tá vendo? Então, quando a gente pega na árvore sefirótica aqui, o que ele está falando aqui é exatamente, ó, pegue essa vara de Efraim, veja, todas essas conexões são o que? Letras vaves, ou vavins no plural, não é? Olha só, cada uma dessas conexões, apesar de que eu tenho aquele vave ali, elas representam aqui, olha, uma letra vave, ó. Então a conexão, ó, Judá está aqui, né? Então veja, aqui eu tenho, olha, junte essas duas, não é? Essas duas madeiras, ou junte essa parte separada aqui, não é? Ou qualquer parte separada, mas no caso está falando ali dessas duas tribos, que são duas temporalidades que vai acontecer em certo momento quando a Torá foi restaurada. Olha que coisa bonita. Então muita gente fica por aí andando com cajado na mão, botando roupa de profeta, sabe, fazendo milagre, falando que tem um cajado poderoso, né? E fazem muitas bagunças por aí, vocês sabem como é. Mas o mais bonito disso tudo é que quando a gente vai aqui em Juízes, no 20, 26 e 27, a gente tem uma coisa aqui muito especial, né? A gente já falou disso também para os alunos mais antigos, mas para os novos vamos falar de novo. Nós sabemos que a partir daqui vai ter um incidente com a concubina de um judeu da tribo de Benjamim, e aí aqui vai incorrer uma guerra, não é? Entre eles. E aqui vai ser falado então sobre essa questão, não é? Depois que eles vão consultar o Eterno. Então eles dizem aqui, todos os israelitas subiram e vieram a Betel, e sentaram-se ali chorando diante de Deus. Eles jejuaram naquele dia até a tarde, e apresentaram holocaustos e oferta de paz a Deus. E os israelitas consultaram a Deus, porque naqueles dias a aliança, a arca da aliança de Deus, né, estava ali. E aí o que acontece? E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, veja, a mesma pessoa, a mesma descrição que está lá atrás, está aqui também. Quem estava ali? O mesmo Pinhas que recebeu, não é? Do Eterno, tá vendo? Ó? Pinhas, ó, e Pinhas, bem Eleazar, bem Aharon, quer dizer, o mesmo Pinhas. 400 anos depois, ele ainda estava servindo como sumo sacerdote, e não haverá outro sumo sacerdote além de Pinhas. Olha que coisa bonita, hein? Vocês já tinham visto isso na Torá e no Taná? Então veja, Pinhas recebeu um sacerdócio para sempre do Eterno. Não podemos confundir o sacerdote de Pinhas com o sacerdócio de Pinhas com o de Mihael. São coisas totalmente distintas. Tanto é que agora, aqui quando vai se falar dessa questão,
Essas duas partes aqui divididas também representa a alma de Nadav e Avihu, que se apegaram a Pinhas, que não tinha capacidade, nem tinha, lembra que a gente falou, se uma reencarnação anterior você tiver feito coisas erradas e etc., isso significa o quê? Que se um tzadik não se apega a você, se um mestre de Kabbalah não se apega a você, e ele pode também não estar mais aqui, como Ares ou etc., ou qualquer outro sábio, você não tem como ir à frente nos estudos de Torá. Você fica estagnado, você não tem revelações de Torá, porque a alma do Tzadikim não se colou a você. No caso de Pinha, as duas almas, está vendo, de Nadav e Avihu, é isso que significa também, esse vav cortado, se apegaram a ele. Porque quando eles tiveram uma morte santa, acabaram ficando no acampamento de Israel, e por isso é que eles se apegam a ele. Mas por que isso aconteceu? Porque ele tinha uma paixão, não é? Eles tinham uma paixão pela Torá, pelas letras hebraicas. Diz aqui, ó, que na verdade o nome Nadav e Avihu, não é, que é falado sempre num, ali em Yom Kippur, na verdade, significa presente, né? Ó, Nadavá, Ave, Hur, presente do meu pai, que eles foram presentes de Hashem para aquela geração. E quando nós pegamos aqui esses dois tzadiques, que eram imensos, não é? Nós temos um segredo aqui, né? Veja, Avihu, que é o nome de um, a gematria de 1 do Aleph, 2 do Beit, 10 do Yud, 5 do Re, 6 do Vav e 1 do Aleph. Veja, está aqui 25. Olha que coisa bonita. No final, reduzido 7. O nome Nadav já vai ter 2 do Beit, 4 do Dalet, não é? E 50 do Nun. Vai dar 56. E aí vai dar 11. No valor reduzido, vai dar 2. E se eu somo 2 mais 9, não é? Que a gente fez a conta hoje de manhã, ó, 9. Está na palavra emet, como a gente viu, não é? 9. Isso significa, ó, Aleph, a primeira letra, Mem, a letra central, e Tav, a última letra. Que tudo isso é verdade.